Olá, boa noite para você. Agora 7 horas e 9 minutos. O BATV desta quinta-feira, 19 de março, começa agora. E com a pandemia do novo coronavírus, o momento é de mudança de atitude e muita informação, viu? Aqui em Vitória da Conquista, algumas empresas já adotaram medidas para evitar uma possível contaminação entre os funcionários e clientes. Medidas necessárias no momento de alerta e muitos cuidados. Vitória da Conquista não tem nenhum caso confirmado de coronavírus, mas está todo mundo preocupado. Por causa da Covid-19, algumas empresas tiveram que se adaptar a esse momento que o país está vivendo. É o caso dessa empresa aqui. Ações de higiene foram tomadas. A empresa tem buscado tanto conscientizar os funcionários como tomar atitudes profiláticas no sentido de evitar o contágio e contribuir com a sociedade como um todo nesse momento. Na construtora, a rotina de trabalho foi alterada para a prevenção dos funcionários e dos clientes também. 20% da equipe está trabalhando em casa, no modelo home office. Os canais de atendimento virtual foram ampliados para diminuir o fluxo de atendimentos presenciais. O uso de álcool gel se tornou frequente. A gente tem tomado atitudes preventivas, como o uso de álcool gel, como reuniões, quando necessário, em espaços abertos, né? A gente tem também mudado e escalonado os horários de alimentação para evitar aglomeração e também muita conscientização. Essa lanchonete também adotou medidas de segurança para a prevenção do novo coronavírus. Além de deixar disponível álcool e gel para funcionários e clientes, a empresa retirou 40% das mesas e as que foram mantidas estão com uma distância de mais de 1 metro. Outra medida adotada é a utilização do aferidor de temperatura. Ou seja, se o funcionário tiver com a temperatura alta e sintomas de gripe, ele nem trabalha. Nós temos um grupo grande de funcionários, a casa tem cerca de 30 funcionários, então nós antecipamos férias para diminuir a aglomeração, né? Passamos por treinamento, todos eles passaram por pelo menos 1h30 de treinamento, assistindo palestras e vídeos nas últimas semanas, né, 1h30 por semana, e aferida a temperatura 2 vezes ao dia. Quando chegam para o trabalho, é medida, e estando ok, eles entram para o trabalho. Caso houvesse alguém com febre, seria imediatamente dispensado para ficar em quarentena em casa, mas graças a Deus ainda não aconteceu. A empresa redobrou os cuidados com a higienização dos funcionários. Está seguindo também a recomendação de evitar aglomeração. Por isso, as mesas afastadas. Mesmo tendo onde nossas mesas ficam ao ar livre, né, nós optamos por tirar 40% das mesas e manter uma distância de um para o outro para dar segurança também aos nossos clientes, né? E essa manhã, um médico infectologista esteve aqui na TV Sudoeste para orientar a nossa equipe de jornalistas e os profissionais de outros setores aqui da emissora. Nesse momento de orientação e medidas preventivas para conter o novo coronavírus, o médico infectologista Augusto Aníbal visitou a TV Sudoeste para orientar e informar a equipe sobre os cuidados e maneiras para se prevenir da Covid-19. A higienização pessoal e medidas de contenção no ambiente de trabalho são fundamentais. O ambiente de trabalho ele precisa ser um ambiente limpo, né? Estimular e antecipar, fazer mais vezes a limpeza dos objetos, da superfície do ambiente de trabalho, escalonar horários de trabalho, não é necessidade da equipe estar toda nesse momento dentro da unidade, né? Isso pode ser escalonado efetivamente, fazer atividade de home office e se todo mundo estiver junto, se estiver todo mundo próximo, a necessidade desse espaçamento. Esse distanciamento social é essencial para reduzir a disseminação do coronavírus no momento. O médico intensificou a importância e a necessidade de higienizar as mãos de forma adequada, seja com água e sabão ou com o uso do álcool gel. Já que o coronavírus, o SARS-CoV-2, ele tem uma capacidade maior, uma capacidade de disseminação um pouco maior do que os outros vírus respiratórios, e ele precisa também, necessita do toque, né? Do contato, de toque entre as pessoas ou do toque em superfícies e levar essa mão ao rosto, a mucosa nasal, mucosa oral, mucosa ocular. Então evitar tocar a mão no seu rosto nesse período, né? Lavar mais as mãos, utilizar aí o álcool gel. Na ausência do álcool gel, não há necessidade de ansiedade de procurar o álcool gel, lava mais as mãos, né? As medidas de prevenção são importantes para todas as pessoas, principalmente para quem não pode ficar sem trabalhar. São os casos de profissionais de saúde, bombeiros, funcionários de supermercados, das farmácias e nós, jornalistas. Nesse momento, a informação é fundamental
É isso, né, doutor? A informação nesse momento é fundamental. É a grande questão que envolve o antivírus, né? O que produz a antidisseminação do vírus, do coronavírus, é a boa informação. A disseminação da boa informação produz o antídoto ideal para a disseminação do coronavírus, né? Então, quanto mais distante você está da pessoa do seu lado, então esse distanciamento é importante, né? 1 metro, 1,5 metros. Quanto mais você tem o cuidado, né? Quando você vai tossir ou espirrar, fazer a etiquetazinha da tosse do espirro, quanto mais vezes você lava sua mão, essencialmente, durante o dia, às vezes você toca em locais ou toca em estruturas, em superfícies que você não percebe podem estar contaminadas, então você lavando mais as mãos, você previne isso. Foi o momento de alertar os profissionais que é preciso seguir as orientações das autoridades em saúde para evitar a propagação do vírus. Quem se cuida, cuida também de todo mundo. É preciso se cuidar, é preciso estar atento, que eu preciso cuidar de mim. Cuidando de mim, eu estou cuidando de todas as pessoas à minha volta. E nesse momento, no trabalho, em casa, onde quer que a pessoa esteja, toda orientação é importante e é bem-vinda, principalmente no momento que a gente vive com disseminação de muitas notícias falsas, né, de pessoas que não se preocupam com essa orientação. Então é importante a gente ter uma orientação profissional e séria nesse momento. Mudando um pouco de assunto, choveu forte na tarde de hoje em Vitória da Conquista, não foi? Em menos de 1 hora de temporal, ruas ficaram alagadas e carros foram arrastados pela enxurrada. As águas de março fecharam o verão com muita força em Vitória da Conquista. Em mais de 40 minutos de chuva, o alto da cidade ganhou o tom cinza, que aos poucos fazia o horizonte desaparecer. Ao mesmo tempo, o centro sofreu com os 25,6 milímetros de chuva, o que fez esse carro ser arrastado aos poucos. E quando ele parou, o outro da frente bateu nele e os dois foram para o meio da Avenida Ascendino Melo. Pouco à frente, o aguaceiro fez a passagem ficar difícil para os veículos. Na Praça Sá Barreto, a lama desceu forte. O trânsito ficou lento e quem passou pelo local, mesmo com cuidado, espirrou água em todo mundo. E para quem ficou ilhado no trabalho, quando estiou foi um alívio para ir para casa. Poliana, por exemplo, estava encerrando o expediente. Se estivesse continuando aquela chuva violenta, eu precisaria esperar a chuva passar para poder vir para casa. E o fim do verão foi marcado com essa chuva mais forte aqui em Vitória da Conquista, já que o outono começa amanhã, dia 20 de março. E só para a gente ter uma ideia, um dos bairros onde choveu mais foi o Recreio, com 44,21 milímetros em pouco mais de meia hora de chuva. O bairro Convema 1, mais uma vez, foi um dos mais prejudicados pelo chuvão. Aos poucos, os moradores saíram à rua para ver como ficou. Lama pura. Aqui na Avenida Perimetral, a água desceu pelas laterais do asfalto e as pedras desceram ladeira abaixo. Assim, quem passou de carro teve de manobrar com paciência. Teve motorista que já perdeu 2 pneus em situações assim de chuva. Constantemente a gente está perdendo pneu aqui com isso. Já perdi 2 pneus desse carro aqui, grande, e tem muita pedra, inclusive na rua 24 ali não está passando. E se ficou difícil para o motorista, imagina para quem anda a pé. Está difícil porque é lama, é buraco e também a água também não deixa a gente passar. E agora o tempo, o outono chega com tempo instável em Vitória da Conquista. Veja no mapa a previsão para os próximos 3 dias. O primeiro dia do outono amanhece com sol em Vitória da Conquista, mas as nuvens aumentam de manhã e pode ter pancadas de chuva à tarde. À noite o tempo fica aberto. A temperatura mínima prevista é de 20 graus e a máxima de 29. No sábado pode chover rápido a qualquer momento. A variação de temperatura é a mesma, entre 20 e 29 graus. No domingo, o sol fica entre algumas nuvens e ainda tem condições de chuva, variação entre 20 e 27 graus. E veja a seguir, em Vitória da Conquista, igrejas e casas espíritas suspenderam as atividades coletivas. A gente volta já já, agora 7 horas e 18 minutos. BATV está de volta, agora 7h19. Em um novo decreto, a Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista suspendeu as atividades em alguns estabelecimentos e criou algumas normas para o transporte coletivo. As empresas que operam no transporte coletivo urbano e rural deverão limitar a lotação dos veículos ao número de assentos. Não será permitido passageiro em pé.
e foi determinada a renovação automática por mais 3 meses dos cartões de benefícios de gratuidade no transporte público com vencimento a partir do mês de março, não sendo necessário comparecimento para renovação do benefício. A Polícia Rodoviária Federal suspendeu os prazos e restrição de atendimentos para os próximos 90 dias. A partir de hoje, tem redução no atendimento presencial ao público. O atendimento será restrito aos casos excepcionais, como liberação de veículos. E por conta da prevenção ao novo coronavírus, representantes de denominações religiosas de Vitória da Conquista suspenderam atividades coletivas como cerimônias, missas e cultos também. Esse poderia ser mais um aviso para ser postado nas redes sociais, mas não é. O recado gravado por esse pastor é para informar aos 500 membros da igreja sobre as alterações adotadas pela igreja para os próximos dias. Em 7 anos de existência, essa igreja evangélica nunca imaginou vivenciar esse cenário. Em pleno dia de culto, o templo completamente vazio e as cadeiras empilhadas. É que a partir deste domingo, os cultos serão transmitidos assim, online, tudo por precaução. Essa medida ela tem um caráter preventivo, mas também pedagógico. A gente precisa aprender a lidar com esse distanciamento social, mesmo não tendo casos confirmados na cidade, para que se porventura tenhamos, a gente já saiba como lidar uns com os outros. A aglomeração é um ambiente que gera um perigo, então nesse momento, lavar as mãos, tomar esse cuidado, distanciamento social é uma medida muito mais do que a de cuidado próprio. É uma medida de cidadania. A preocupação com o novo coronavírus também chegou aos templos religiosos em Vitória da Conquista. Embora nenhum caso da Covid-19 tenha sido confirmado até o momento, em Vitória da Conquista, essa semana, algumas igrejas evangélicas e todas as igrejas católicas e centros espíritas suspenderam as atividades religiosas por tempo indeterminado. A igreja é uma instituição milenar e já passou por diversas crises, por diversas etapas, já assistiu à história da família humana e dentro dela guerras, peste e outras situações de calamidade. Por isso a igreja prevê nas suas leis que quando se tornar impossível a participação dos fiéis nas celebrações eucarísticas e nos outros eventos, os fiéis se recolham em suas casas, que rezem em família, reflitam e dali, portanto, do interior do seu coração, os fiéis obtenham forças para enfrentar a difícil situação em que o seu país, a sua realidade se encontram e, por isso, as medidas são todas restritivas, seguindo as orientações das autoridades civis e públicas a respeito, portanto, de um certo isolamento social para que nos protejamos, portanto, da proliferação do vírus. A União Espírita de Vitória da Conquista, com sua diretoria, se reuniu e decidiu, na última quarta-feira, emitir um comunicado recomendando para que as casas espíritas suspendam as suas atividades públicas, com o fim de nós colaborarmos com as ações mundiais de prevenção ao Covid-19. O momento é de cuidados redobrados, atenção, precaução e muita responsabilidade em todo mundo. Por isso, segundo esses líderes religiosos, é tão importante que as pessoas se unam nesse combate, cumpram as recomendações e, é claro, não percam a fé. Deixarmos de lado ações individualistas, pensamentos e atitudes egóicas que em nada contribuem para este momento que nós estamos enfrentando. Então, cultivar os bons sentimentos, os bons pensamentos. Muito se fala, e é importante se falar da higiene do corpo, né? E das recomendações das autoridades sanitárias, mas nós precisamos também pensar na higiene mental que nós somos convidados nesses dias, para que nós não possamos dar vazão ao medo, à desesperança, ao desespero que toma conta de muitos indivíduos. Que seja um tempo de generosidade, de solidariedade, de orações, de afeto, mesmo sem tato, mas esse afeto pode ser transmitido através de tantas possibilidades como é a internet e os meios de comunicação. Vamos nos sair desta situação, mas isso seguramente com a nossa participação, com a obediência às leis
e a nossa grande força espiritual que nos leva a vencer os grandes desafios da vida. E a Prefeitura de Jequié publicou hoje um decreto suspendendo a partir de amanhã o funcionamento de bares, restaurantes, lanchonetes, clubes, cinemas, academias, salões de beleza, clínicas de estética, igrejas, casas de festa e eventos. Nenhum caso da Covid-19 foi confirmado no município. E o mês de março, mesmo quando a batida na enxada na terra só faz levantar poeira, o agricultor sorri e olha para o céu, não é? Ele sabe que seu padroeiro pode interceder a qualquer momento, transformando promessa de chuva em milagre abençoado. Mas este ano, quem preparou a terra para o plantio no dia de São José, comemorado hoje, não pôde agradecer do jeito que queria, em grupo, como sempre se faz. Isso por causa da ameaça do novo coronavírus. No distrito de Jaíba, seu João prepara a terra para o plantio de milho e feijão. Como choveu ultimamente, o solo não está muito seco e isso facilita o trabalho. O agricultor, que já viveu muitos momentos de estiagem por aqui, mais uma vez se apega com São José para mandar chuva em abundância. Desde criança, e meus pais falavam, vamos plantar o milho na terra seca no dia 19 de março. Nós temos fé em Deus e Deus manda a chuva para a gente ter. Então, todo ano a gente tem esperança no dia 19 de março chover. Então, nós preparamos a terra antes para a gente plantar. Você está nessa crença, nessa esperança. Todo ano é assim. A gente tem esperança e tem vez de dar certinho. Como manda a tradição, o período é de começar o plantio, principalmente do milho, que será colhido para os festejos juninos. Para a agricultora Catarina, a época é de renovar a fé e as esperanças de boa colheita. A terra limpa, só esperar Deus mandar chuva para a gente fazer o plantio. E aí rezar muito para São José? A gente reza a semana toda, né? Reza sempre, não sempre. Para. Nós não para de rezar, né? Mas o dia de São José a fé aumenta mais. Se chove e a colheita é boa, o homem do campo se junta para agradecer ao padroeiro. Se a chuva demora a chegar, ele também faz o mesmo. Desta vez para pedir a intercessão dos santos. E de uma maneira que o sertanejo sabe fazer com muita fé. Rezando, realizando novenas, saindo em procissão por esses caminhos da roça. Manda chuva com abundância, meu Jesus de Nazaré. Quando chega o mês de março, São José é lembrado em cada canto da zona rural. Afinal, a devoção ao santo é passada de geração em geração. As comemorações incluem rezas e novenas que são realizadas em casas, nas igrejinhas de distritos e povoados. Orai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Uma rotina que este ano foi alterada por conta da pandemia do coronavírus. A gente tem que pedir o próprio São José que interceda e que nos livre. Por isso a gente tem que ter obediência, né? A obediência ela é uma fonte importante para nos livrar. E para nós do campo, nesse momento, pegar qualquer enfermidade significa sair fora de combate. E nós não podemos sair fora de combate, que temos que produzir alimento para alimentar essa grande nação, né? Esse coronavírus está deixando a gente confusa, né? Porque nós não sabemos se sai, nós não sabemos se fica só trabalhando na roça, tem que ir no comércio comprar alimentação e meio com preocupação de ir pegar transporte, né? E a gente volta a falar do tempo agora com previsão para Boqueira, Dom Basílio e Planaltino. Em Boqueira, a sexta-feira vai ser de sol com algumas nuvens. Tem previsão de chuva na cidade. Menor temperatura de 19 e maior de 27 graus. O tempo quente e abafado pode provocar pancadas de chuva em Planaltino. Mínima de 22 e máxima de 32 graus. Em Dom Basílio, também faz calor e chove a qualquer momento. A temperatura varia entre 21 e 32 graus. E no próximo bloco você vai ver as medidas adotadas pelos lojistas de Vitória da Conquista para evitar o coronavírus e como os comerciantes esperaram enfrentar esse período de queda no movimento. É daqui a pouco. Agora 7h29, BATV volta já.
Agora, às 7h31, o número de casos confirmados da Covid-19 na Bahia passou dos 30. Até o momento são 31. Só hoje foram confirmados pela Secretaria Estadual da Saúde 4 novos casos, 2 em Lauro de Freitas, 1 em Salvador e agora 1 em Itabuna. 524 casos aguardam análise laboratorial. E a Procuradoria-Geral do Estado abriu um processo contra um empresário que veio de São Paulo para a Bahia, que foi diagnosticado com coronavírus. O governo afirma que o homem veio para o estado contrariando a orientação médica, o que é negado pelo empresário. Uma portaria do governo federal prevê que desrespeitar isolamento ou quarentena pode dar até prisão. Com o avanço da Covid-19, o governo federal sancionou em fevereiro deste ano uma lei determinando a separação de pessoas suspeitas de contaminação daquelas que não estejam doentes, para evitar a propagação do novo coronavírus. Eu estou vendo que algumas pessoas não estão levando o caso a sério. Eu tenho observado. E eu estou vendo que o povo está procurando brincadeira. E a vigilância sobre o assunto tem crescido. Por decisão do governo do estado, a Procuradoria-Geral da Bahia abriu um processo contra um empresário que fez exames para diagnóstico do coronavírus em São Paulo e depois veio para Porto Seguro, no sul da Bahia. Segundo o governo, ele já sabia que estava com a doença, ignorou as recomendações médicas e viajou. Uma infração a uma determinação já disciplinada em lei federal, que dispõe sobre a questão do isolamento, da própria quarentena. E ele era uma pessoa que estava já sendo atendida em um hospital, no Einstein, e simplesmente colocou a vida de terceiros em risco. Tentamos entrevista com o empresário Cláudio Henrique do Vale Vieira, mas a assessoria dele se posicionou por nota. Disse que é falsa a informação de que ele teria ignorado recomendações médicas e afirmou que o teste para a doença foi feito em São Paulo no dia 11 de março e que o resultado foi obtido no dia 14, quando o empresário já estava na casa dele na Bahia. Depois do resultado, a assessoria afirmou que o empresário iniciou o isolamento em sua residência sob supervisão médica, que seu quadro atual é assintomático e que ele tem seguido rigorosamente todas as recomendações médicas. Questionamos se o empresário esteve no casamento de uma influenciadora digital em Itacaré no dia 7 de março, que teve outros infectados com o primeiro diagnóstico em 10 de março. Mas a assessoria disse que preferia não comentar sobre o casamento para não gerar mais especulação. É preciso que as pessoas tenham bom senso, mas na falta dele, o poder público decidiu intervir. Ampliando os cuidados, os Ministérios da Saúde e da Justiça e Segurança Pública assinaram uma portaria autorizando que as pessoas com a suspeita da doença possam entrar em quarentena e isolamento de forma compulsória. E as equipes de saúde e vigilância sanitária podem pedir auxílio de força policial caso haja recusa ou desobediência. Em caso de descumprimento, a pessoa vai poder ser enquadrada em 2 artigos do Código Penal. O artigo 268, que prevê o crime contra a saúde pública, com pena de detenção de 1 mês a 1 ano e multa, e o artigo 330, que prevê o crime de desobediência, com pena de detenção de 15 dias a 6 meses e multa. Este é o tipo do crime que não há sequer a necessidade de saber se ele teve intenção disso, nem se houve contágio. O simples fato, é o que diz o artigo 268 do Código Penal, o simples fato de se colocar um terceiro em risco já traz em si a incidência do tipo penal. E nas lojas do comércio de Vitória da Conquista, o uso do álcool gel e a limpeza das lojas foram reforçados. Mas não foi só isso que mudou. Cumprimentos como abraços ou beijinho no rosto agora estão proibidos. Tudo para evitar a disseminação do novo coronavírus. São tempos difíceis. Por conta do isolamento social que o momento requer, o comércio de Vitória da Conquista adotou medidas preventivas
para receber os clientes. Nessa loja de confecções, uma das coisas que mudou bastante nessa semana foi a questão dos itens de higiene. O álcool gel, por exemplo, que só ficava no caixa ali para as meninas que trabalham recebendo dinheiro e cartão, agora estão espalhados por toda a loja para que os clientes também possam fazer essa higienização. Ampliamos o uso do álcool gel, tanto para os funcionários como para os clientes, e também estamos muito atentos com as coisas que estão ocorrendo, as informações que estão vindo diariamente. Essas e outras medidas, como o uso de máscara e luvas para funcionários que mexem com dinheiro, foram orientações enviadas essa semana pela Câmara de Dirigentes Lojistas, CDL, aos comerciantes. O comércio está funcionando em horário normal, de 8 às 18 horas. E o que nós recomendamos é que as pessoas que trabalham no comércio lavem suas mãos várias vezes durante o dia, né? O álcool em gel fica lá para o cliente, porque ele não tem, talvez, essa oportunidade de lavar as mãos o tempo inteiro. Mas o funcionário, ele pode estar lavando as mãos. A superfície, balcão, maçaneta, corrimão, tem que ser sempre higienizado várias vezes ao dia, né? Aumentar mais ainda a limpeza dos estabelecimentos comerciais. Estamos procurando prevenir o máximo. As pessoas que estão no grupo de risco devem evitar sair de casa, devem evitar as aglomerações. O tratamento com os clientes também está mudando. A gente tem que se policiar nos gestos, né, que a gente é acostumado a abraçar, beijar, cumprimentar dessa forma. Nós não estamos cumprimentando dessa forma mais, lavando mais as mãos. Cliente que entra na loja, o contato é mais distante e principalmente se estiver acompanhado com criança, que é a primeira impressão, a gente tem que ir lá acariciar, pegar na criança. Já não estamos mais fazendo isso, né? Uma questão assim, lavando muito as mãos, deixando álcool gel disponível aqui na loja, né? Porque a gente tem que, não pode entrar em pânico, mas também tem que ter os cuidados necessários, né? Apesar dessas medidas de precaução, o comércio vem sentindo uma queda nas vendas e no movimento nesses últimos dias. Por conta disso, a CDL enviou um pedido ao governador do estado solicitando alguns benefícios nesse momento. As instituições ligadas ao comércio, ligadas ao empresariado, mandou um comunicado para o governador do estado solicitando a prorrogação dos prazos do pagamento dos impostos, né? O governo federal já fez essa prorrogação a partir de março e o governo estadual ainda não se prontificou. Então nós solicitamos ao governador do estado essa prorrogação do vencimento dos impostos. Foi pedido também a antecipação do 13º do servidor público estadual. E que todas as compras feitas pelo Estado, né, com os fornecedores, fossem pagas antecipadamente para que isso gere um impacto menor na nossa economia. Vamos fazer também essa solicitação ao Poder Municipal, né, que prorrogue a data de pagamento do ISS. Uma boa noite para você.